Mídia paulista afirma que Vasco foi prejudicado e que o gol de Bruno Henrique estava impedido. Vocês concordam? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Vamos trazer aqui toda a repercussão da vitória do Flamengo em cima do Vasco da Gama e que colocou o nosso Mengão na 7ª final consecutiva do Campeonato Carioca. Portanto, tudo sobre Flamengo 2, Vasco 1, agora. Mas eu acho que nesse jogo, especificamente, no primeiro tempo, a arbitragem prejudicou o Vasco. Você está falando do gol ou você está falando do cartão dois lances. amarelo? Para mim, o Bruno Henrique já estava amarelado e ele chega com um braço no rosto do João Vitor. Para mim, ele era um lance para segundo amarelo. E ele depois acaba fazendo o gol. E tem um lance que é a grande polêmica do fim de semana até agora na arbitragem, que foi o impedimento não marcado no gol do Bruno Henrique. De fato, as linhas traçadas do VAR no Campeonato Carioca, elas são mais grossas. Só que mesmo com a linha mais grossa, dá para ver parte da cabeça do Bruno Henrique à frente e do ombro também. Então, assim, polêmica instalada, para mim a arbitragem errou. Para mim o Bruno Henrique estava impedido, foi um gol irregular. Acho que o Vasco, se reclamar dessa questão da arbitragem, ele está correto e deve fazê-lo. Só que se a gente for analisar friamente a diferença das duas equipes, não tem surpresa. O Flamengo só confirmou e carimbou uma vaga dentro de campo. Falar sobre o Luiz Araújo é falar para mim sobre um jogador que desde da última temporada tem desequilibrado sem parar. Para mim ele é titular do Flamengo e ele tem essa energia, essa velocidade, o drible. Faz mais um golaço hoje, né? Saiu limpando. E mais uma grande atuação do Gerson, né? O Gerson comandando o meio-campo, mostrando por que ele é convocado para a seleção brasileira, e eu acho que ele tem que ser titular da seleção brasileira. Está jogando um nível muito alto o Gerson. Mari, como você viu esse jogo do Flamengo, essa vitória importante do Flamengo, mais uma vitória, né? E a classificação do Flamengo em cima do Vasco. E como é que você interpreta realmente essa mudança tão brusca de um Vasco de uma hora para outra na partida? Eu acho que ela não acaba acontecendo de uma hora para outra, porque se a gente for ampliar um pouquinho essa lupa, o Dona traz essa questão da arbitragem. O gol do Bruno Henrique é o gol de empate, o regulamento do Campeonato Carioca, mesmo o Vasco vencendo por um gol de diferença, daria pro Flamengo essa classificação. Então o Vasco já tinha uma montanha, né, para subir, uma montanha mais alta que a do Flamengo. O 1-0 colocava o Vasco de fato na partida, precisaria de mais um gol para ter essa diferença. Então o empate acontece, o Vasco vai para o intervalo e com certeza tem acesso às imagens. Então ali gera uma questão, se de fato tem essa interpretação de uma linha mal colocada ou não. Eu acho que isso, para uma equipe que é vulnerável nessa questão mental, ela pode interferir para esse retorno. O Vasco volta para o segundo tempo, dá 10 minutos de jogo praticamente, 15 minutos de jogo, tem a lesão do Coutinho. Eu acho que a partir dali se 7 desenha... minutos ele se lesionou. 7 minutos, perdão. 7 minutos. 7 minutos. Se desenha uma outra cara para o Vasco. O Vasco perde o Coutinho, logo depois o Carille substitui o Nuno e o Vasco perde o lado esquerdo, que funcionou tanto na primeira etapa. Assim, se a gente pontuava no começo da temporada, já na reta final da temporada passada, que o jogo do Vasco ele era muito direcionado de Piton para Verratti, quase sempre assim, o Vasco teve momentos em que conseguiu equilibrar um pouco as partidas usando o lado direito, depois foi perdendo todo mundo daquele lado por lesão. O jogo se desenhava sempre nessa jogada característica, do lado esquerdo, buscando o Verratti. Hoje o Verratti não conseguiu receber nenhuma bola, é um jogador que já tem uma idade avançada, que cansa, que não vai acompanhar o ritmo. O Flamengo tem uma defesa excepcional, muito bem pelos lados sempre, independentemente de quem joga, mais uma partida muito boa do Wesley, o Varela pelo outro lado. Então o Verratti não conseguiu atuar. As ações ofensivas do Vasco se concentraram muito desse lado esquerdo, muito com o Coutinho e com o Nuno, muito. O Rayan, vez ou outra, participava um pouco do lado direito. Eu acho que as substituições, elas geram essa queda de rendimento do Vasco. O Vasco, ele não tem um elenco com essa possibilidade de permanecer no jogo. Assim, é diferente do que a gente viu de Copa do Brasil, do Nova Iguaçu, todo o desempenho que teve ali, diferente de fato. de um Flamengo que entra o Luiz Araújo e faz um golaço. Exatamente. Então, assim, o Felipe Luiz, ele Coutinho perde. hoje não teve o mesmo espaço no campo Não teve. que teve contra o Nova Iguaçu. Exatamente. Né? Contra o Nova Iguaçu, ele flutuava entre os volantes, os zagueiros, entre o lateral e a entrada da área. Onde ele gosta de trabalhar, e bateu bem, fez um golaço de fora da área, a gente tem que recordar isso, mas ele não teve o mesmo espaço.
espaço. Não tendo o mesmo espaço, não produz da mesma forma. Né? E aí o lance da contusão dele é essa aí, ó. Na batida do escanteio, a bola fica mais longa do que ele esperava. Quando a bola quica no chão, ela foge. E quando ela foge, ele não consegue dominar a bola. E ele acaba tendo ele puxa aqui a mão e bota a mão na parte da virilha. Vai fazer muita falta para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, eu tenho um sentimento a respeito do Vasco. O Vasco da Gama tem que se reforçar. Porque se o Vasco da Gama for assim para o Campeonato Brasileiro, com esse time, só com esse elenco, porque o Campeonato Brasileiro são 38 jogos. E vai precisar de muita gente. E a impressão que a gente tem é essa, né? Temos o Coutinho e aí ele faz uma boa partida, na próxima partida todo mundo com muito cuidado, não sabe se ele vai poder estar à disposição, provavelmente não. E aí chega o jogo seguinte, aí ele pode se machucar, aí faz aí se recupera, e depois tem toda a recuperação e volta. Bom, todo mundo querendo saber o que é que aconteceu com o Coutinho, se foi realmente um problema muscular, se é problema muscular, sabemos que demora um pouco mais a recuperação. Vamos para o Maracanã, vamos com a Roberta Barroso e ela vai trazer mais informações para a gente. Fala, Beta, tudo bem? Tá na zona mista? Tudo bem, Marcela? Beijo pra você, amigos do Sport Center, fã de esporte. Tô aqui na zona mista do Vasco, mas ela não vai acontecer. Os jogadores, inclusive, já estão deixando o Maracanã e só quem vai falar, então, hoje é o Fábio Carille na entrevista coletiva. O Vasco acaba eliminado, então, do Campeonato Carioca, fora dessa final. Precisava vencer por 2 gols de diferença para conseguir essa classificação. Teve ali aquela esperança, quando aos 21 minutos o Nuno Moreira abriu o placar. Só que aí aos 34 veio a principal polêmica para os vascaínos nessa partida, porque o Bruno Henrique marca o gol e os vascaínos falam de impedimento no lance. A gente lembra que teve uma mudança no regulamento do Campeonato Carioca, que a espessura da linha passou para 12 centímetros, mas mesmo assim muita reclamação, inclusive quando os jogadores retornaram ali do vestiário, foram falar com a arbitragem sobre esse lance ali no gol do Bruno Henrique. Na segunda etapa, o Luiz Araújo balançou as redes, mas o Vasco tinha caído de intensidade logo depois do gol do Bruno Henrique. Foi um primeiro tempo ali que o jogo começou até aberto, mas aí depois desse gol intensidade e na segunda etapa o Vasco não consegue encontrar caminhos, não consegue de fato jogar e apresentar aquele bom começo do início dessa partida. E aí teve a lesão ali, o Coutinho acaba sentindo aos 7 minutos, deixa o campo e aí mais um problema então para o Carille administrar, ou a gente fica aguardando também o que a assessoria de imprensa vai passar em relação ao Coutinho, mas ele saiu sentindo muita dor, ficou colocando gelo na virilha no banco de reservas e o Vasco então sai sem essa classificação para a final do Campeonato Carioca. O torcedor sai chateado, mas muitos falam que estão chateados, mas sabiam que era um resultado que deveria de fato acontecer por conta da estrutura que tem o Flamengo hoje, do elenco superior, mas o torcedor sai bem chateado por conta principalmente desse lance do Bruno Henrique, porque na primeira etapa foi um Vasco que estava lutando, buscando o gol, conseguiu aos 21 minutos e aí vem esse gol do Bruno Henrique. Agora o time se recupera, está classificado na Copa do Brasil, esse era o principal objetivo, inclusive chegou à terceira fase da competição e agora é olhar pra frente. Marcela, é isso, os jogadores então deixando o Maracanã e eu volto com você no estúdio. Tá certo, Beta, esqueci de lhe dar agora, né, pessoalmente, assim podemos falar, um parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Então que você tenha aproveitado o seu dia trabalhando muito, porque isso também faz parte, né? É isso, Marcela, beijo também pra você, pra todas as nossas companheiras e é isso. Um dia assim, com muito trabalho e é isso que faz a gente seguir nessa nossa luta. Volto com você. Tá bom, Beta, obrigada. É prioridade, logicamente, da Roberta com todas as informações. Qualquer informação do Coutinho, ela volta também para nos informar. Bom, Pedro Henrique Torre, ele está em um outro ponto lá do Maracanã para trazer mais informações agora do Flamengo. Vamos com o Pedro. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Muito boa noite, um beijo para você, abraço para todo mundo que está aí no estúdio. Exatamente, a gente está em outro ponto do Maracanã, na zona mista do Flamengo.
aqui um lugar melhor do que o da Roberta, que é climatizado pelo menos. Roberta deve estar sofrendo um pouquinho mais, além de não encontrar jogadores, deve estar sofrendo um pouquinho mais com o calor, que não foi tanto assim no Rio de Janeiro, mas é sempre um calorzinho de Rio de Janeiro. Agradecendo os companheiros que chegaram um pouquinho para o lado aqui para a gente poder fazer essa entrada, mas o Flamengo é finalista do Campeonato Carioca pela 7ª vez consecutiva. Desde 2019, o Flamengo carimba a vaga na final. E é o atual campeão, tenta o bicampeonato consecutivo, espera Fluminense ou Volta Redonda, um jogo na quarta-feira, dia 12. Os jogos do Campeonato Carioca da final, né, foram antecipados para não embolar ali com a data FIFA, enfim, podia ser muito em cima, os jogadores voltando. O Flamengo teve 4 convocados apenas para a seleção brasileira, fora, enfim, Equador, Uruguai, o Pulgar dessa vez ficou fora. Então o Flamengo conseguiu uma boa vitória aqui no Maracanã, de virada, tomou um susto, é verdade, tomou um susto ali com o gol do Nuno Moreira, mas ainda estava classificado, porque mesmo com uma derrota de 1-0, o Flamengo, por um gol de diferença, o Flamengo garantia essa vaga. Foi o campeão da Taça Guanabara, abriu 1-0 no Newton Santos, no Engenhão, na última semana, com um gol do Bruno Henrique. Então, de certa maneira, estava ali no limite para se classificar, mas logo depois retomou, fez esse gol aí que os vascaínos reclamam, do Marinho, etc. Mas o Flamengo saiu com 1-1 no primeiro tempo. Teve uma chance com o Gerson, inclusive, de fazer aí na segunda etapa, fez o 2-1 com o Luiz Araújo, que muita gente comentaram aqui no Maracanã, Marcelo, tá pedindo passagem, todo mundo falando que o Luiz Araújo, quando entra, resolve e resolve bem. Uma preocupação aqui, a gente ainda não conseguiu apurar, tentando algum contato aqui no Flamengo, é com o Bruno Henrique, que saiu com um incômodo ali, um puxão ali na coxa, né? Na coxa direita, se não me engano, à esquerda, agora não lembro muito bem. Mas ele está com um incômodo em uma das coxas e o tempo é curto, porque quarta-feira, como eu disse, já tem outra decisão. E o outro jogo, o segundo jogo da final, vai ser daqui a uma semana, 15 ou 16. O Bruno Henrique vai sendo muito decisivo. Fez hoje o seu 100º gol pelo Flamengo. Então, tem 5 gols na temporada, foram 11 gols contra o Vasco, com a camisa do Flamengo, 22 gols em clássico. 55.096 presentes, uma turma animada aqui no Maracanã hoje, então grande maioria de rubro-negros, e o Flamengo agora quer trabalhar, enfim, em cima dessa final de Campeonato Carioca, e tendo em mente, é sempre bom a gente lembrar, que o Felipe Luiz está com aquele mantra: não vou matar ninguém no Campeonato Carioca. Então tem um desafio aí. Bruno Henrique sentiu, o Danilo hoje sentiu alguns incômodos, não foi nem relacionado, por exemplo. O Varela seguiu na lateral esquerda porque o Alexandre estava voltando de lesão. Entrou só no segundo tempo ali, jogou alguns minutos. Então ele está rodando o elenco bastante ali nessa questão, com minutagem, de olho no restante da temporada. O que o Felipe Luiz vai fazer? Não sei. E os dois que vão aparecer por aqui, Alexandro e De La Cruz. Vamos perguntar para eles como é que está essa questão de carga, porque são 2 jogadores que são muito bem tratados nesse quesito. O Alexandro, como eu disse, voltando de lesão, entrou só no segundo tempo, e o De La Cruz não jogou semana passada porque era campo sintético. Então jogou hoje, saiu, enfim, no segundo tempo, aplaudido pela torcida, fisicamente estava inteiro, fez uma boa partida. Então a gente vai observar como é que esses jogadores estão analisando essa minutagem, esse controle de carga que o Felipe Luiz está fazendo, que é bem distinto do que houve no passado com o Tite, especialmente no Campeonato Carioca, onde o Flamengo pisou no acelerador e agora tem sido bem diferente. Mas é isso, Flamengo 7ª vez na final de Campeonato Carioca, a gente está no aguardo aqui, se pintar bolinha, a gente chama rapidinho. De La Cruz ou Alexandro são os 2 escolhidos para passar por aqui na zona mista do Flamengo, finalista do Campeonato Carioca. Marcela. Valeu, obrigada, viu, Pedro, pelas informações. Então, Pedro, se chegar a informação sobre o Bruno Henrique, o Wesley também, que sentiu ali a panturrilha, o Pedro volta e volta também com as entrevistas dos jogadores que vão passar ali na zona mista. É um ponto interessante. O Pedro fala sobre o Luiz Araújo. Faz gol, ele entra no lugar do Bruno Henrique, que sai machucado, e muitos torcedores pedem já o Luiz Araújo como titular. Ele merece ser titular deste Flamengo e entra no lugar de quem? É bom que ele esteja na fase de recuperação, porque ele está vindo de lesão, né? E ele está entrando sequentemente, fazendo gols, jogando bem. O Plata é um jogador que, taticamente, é muito importante para o time do Flamengo. Ele, às vezes, atua como um meia-ponta pela direita ou é meia-ponta pela esquerda, dependendo das circunstâncias. E, às vezes, o Flamengo precisa dele como centroavante.
porque o Bruno Henrique sai e como o Pedro ainda não está recuperado, precisa dele como centroavante. E o centroavante, o Juninho, que foi contratado, também está lesionado, não consegue jogar. Quando o Felipe diz que não vai matar nenhum jogador no Campeonato Carioca, é uma frase que só soa da seguinte forma: eu não vou exigir tudo que eu posso dos jogadores. Porque os jogadores se lesionam, faz parte do futebol a lesão. Historicamente, os jogadores... Hoje, a gente viu um festival de lesões. Porque as lesões muito mais acontecem nesse momento porque tem a pressão psicológica. O jogador se esforça mais até do que deve, se empenha mais do que é esperado. E a lesão vem. É natural que no momento de decisão todo mundo queira participar com brilhantismo. E aí acontece. O Wesley saiu com a fisgada na panturrilha. Será que foi só cãibra? Eu espero que sim. Porque a grande oportunidade dele é na seleção brasileira. Ele está precisando desse momento, está vivendo esse momento com muita intensidade. O mesmo a gente pode... Salve, salve nação! Vamos trazer mais um vídeo aqui em nosso canal pós-jogo. O Flamengo bateu o Vasco mais uma vez, 2-1 de virada e se garantiu em mais uma final do Campeonato Carioca. O nosso Mengão mantendo a hegemonia do futebol do Carioca, né? O nosso Mengão agora com certeza deve enfrentar o Fluminense, que também tem uma vantagem excelente, né? Venceu o primeiro jogo por 4-0 contra o Volta Redonda e neste domingo tem a partida de volta. O Fluminense aí com certeza tem tudo para avançar para a grande final e ser um jogo muito difícil. As finais entre Flamengo e Fluminense têm sido partidas complicadas. O Fluminense tem um estilo de jogo parecido com o do Flamengo, marcação, pressão. Então serão dois grandes jogos aí na grande final do Campeonato Estadual. Quarta-feira, né, já é o primeiro jogo e logo na próxima semana o próximo jogo. O Flamengo que iniciou a partida com o que tem de melhor diante do Vasco da Gama, né? Claro, Varela, que já vinha jogando na lateral esquerda improvisado, foi mantido. O nosso Mengão, que a todo momento buscava o gol do adversário, foi surpreendido com uma bola cruzada na área por Coutinho e o jogador do Vasco achou um chute 1-0, né? Então o Flamengo ficou um pouco, vamos dizer assim, atordoado. Logo na sequência, Bruno Henrique empata. Muitos pensavam que ele estava impedido, mas não estava. A linha do VAR traçou e ele estava na mesma linha do jogador do Vasco da Gama. Então o Flamengo empata o jogo e vai para o segundo. Termina o primeiro tempo jogando até melhor do que o Vasco. No segundo tempo, o Flamengo consegue um segundo gol com Luiz Araújo, golaço, né? Jogador que Felipe Luiz tem elogiado bastante e que para o treinador do Flamengo tem tido dor de cabeça porque sabe que ele é um dos jogadores que tem condições reais de ser titular. Então agora com esse gol ainda mais, Felipe Luiz, tenho toda certeza que vai destacar o jogador do nosso Mengão. O nosso Mengão agora vai ter um descanso, né? Logo na quarta-feira já tem o primeiro jogo da grande final. O nosso Mengão faz mais uma partida boa diante do Vasco da Gama. Agora são 10 jogos aí consecutivos sem perder para o Vasco, mais de 2 anos que o Vasco não sabe o que é uma vitória em cima do nosso Mengão. Tudo isso fruto de uma boa administração, fruto de um bom planejamento e, é claro, os investimentos são feitos justamente para isso, para equipes serem montadas conforme o investimento. Então o nosso Mengão aí montando elencos muito fortes, batendo em cima do Vasco aí, né? O nosso adversário está sofrendo bastante. Vamos falar um pouco sobre Arrascaeta e De La Cruz. São dois jogadores uruguaios que hoje iniciaram como titulares, mas o planejamento do Flamengo requer bastante cuidado com esses dois atletas. São jogadores que na temporada passada sofreram com lesões, né? Hoje De La Cruz pediu para sair, não sei se cansou, e Arrascaeta também não terminou a partida porque é mais a questão de desgaste físico. Jogadores que atuam praticamente partidas em alta intensidade tendem a se desgastar mais fisicamente e assim prejudica o seu desempenho físico. Então Arrascaeta e De La Cruz não conseguiram terminar o jogo, mas penso eu que nenhum dos dois sofreram
lesões. O mais importante nesse momento é a classificação, a vitória. O Flamengo está com uma invencibilidade muito grande. A última derrota do Flamengo foi ano passado para o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Portanto, aí vamos em busca de mais um título. Já ganhamos a Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e agora o Campeonato Carioca é o objetivo principal. Então é isso aí, galera. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Participe e deixe a sua opinião nos comentários.